declaramos aberto essa audiência pública, a primeira audiência pública que se trata da nossa lei orçamentária anual, o projeto de lei 017/2020, e para que a gente possa dar início, eu convido com muito carinho o nosso secretário José Wilson, sempre muito disposto, sempre muito disponível para estar presente nesta casa. E eu convido para que ele tome assento aqui na mesa e para que a gente possa dar início. Tá perfeito. Tá dando para enquadrar tudo direitinho. Eu quero cumprimentar a vereadora Edna, presente nesta audiência pública, o vereador João Damião, o vereador Antônio França, a vereadora Socorro Nogueira, nossa querida vereadora Rita de Cássia, vereadores Marleide, Ana Catarina, Denilson Gadelha e Igor Tagino, presentes neste momento. E já passo a palavra para o secretário José Wilson, para que o mesmo possa fazer alguns esclarecimentos sobre a LOA. E o tempo disponível, secretário, é o que você realmente precisar, né? Mais uma vez agradeço a sua presença na Câmara Municipal e pode ficar à vontade, e a palavra já está com Vossa Excelência. Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer ao presidente das palavras, por nós, para hoje. Ter a alegria de sempre estar aqui, para discutir o orçamento. Queria também parabenizar a todos os vereadores que tiveram sucesso, para a nossa alegria, sucesso, para mais essa caminhada que vai se iniciar no próximo ano. Eu queria fazer aqui uma análise. A gente sabe que esse orçamento agora, certo? A gente não pode deixar, eu tenho dito aqui, às vezes que a gente passa por aqui anualmente discutindo o orçamento, né, parece assim que a gente é um pouco repetitivo. Aí, parece que as peças elas têm as suas diferenças implícitas de cada uma, mas o processo em si ele se torna repetitivo, porque o planejamento público passa por uma lei, é regido por uma lei, e por ela tem que ser seguido. E nós, enquanto administração, temos procurado, certo, seguir essa linha. Então, nós estamos chegando agora com esse orçamento, fechando o ciclo do PPA, que iniciou em 2018. Certo? Então, o PPA encerra agora com esse orçamento. A gente já passou por aqui com a lei de diretrizes, e agora o orçamento que tem que fechar esse planejamento municipal de acordo com a lei. A gente tem, não deixa de falar do PPA, é preciso que se fale, porque o orçamento ele não está desconectado, está conectado, como eu já falei, pelo PPA, que é o planejamento de 4 anos, ele se inicia no primeiro ano, no segundo ano de gestão e termina no primeiro ano da gestão seguinte. Então nós estamos encerrando agora com esse orçamento. O PPA foi aprovado aqui nesta casa, que teve início em 2018 e encerra com o planejamento de 2021.
A discussão do orçamento, certo? Eu sempre tenho dito aqui, para a gente discutir orçamento, esse orçamento, a gente não pode, como eu já falei, se desconectar do PPA. Então, a grande discussão, tá certo? Que essa casa vai gravar em janeiro, a partir de janeiro de 2021, é exatamente o PPA. Então, o PPA, ele é quem vai moldar a administração para os próximos 4 anos. O ano seguinte, porque, como eu disse, ele se inicia em 2021 e vai até 2025. Então, ele ultrapassa, é um ano na frente. Por que o legislador colocou esse ano na frente? Para que não se perca a continuidade administrativa. O mandato encerra, o mandato do prefeito se encerra, mas a administração ela não se encerra. Então, para não perder essa descontinuidade, é preciso que ele avance por mais um ano. E é o que a gente está fazendo aqui, a gente está planejando, certo? Orçando, planejado não, que foi planejado lá atrás. A gente está aqui orçando, tá certo? O que foi planejado lá atrás, certo? Em 2018. Então, é muito importante, tá certo? Eu estou fazendo esse relato, presidente, para que a gente fique bastante atento a esta casa, bastante atento nessa discussão que eu acho que é o mais importante. Essa discussão que vai se iniciar no PPA do ano que vem, tá? Porque aí vai traçar as bases. Então, o que a gente vai discutir aqui com o orçamento, certo? É o que estava previsto, tá certo? Quanto do planejamento do PPA. Aqui a gente vai apenas dar o financeiro para que se execute o que se planejou. Tá? Então, a gente vê um orçamento, às vezes a gente, quando se publica a previsão orçamentária, a gente vê aqui, está previsto no orçamento um montante de 236.616,416 milhões. O orçamento do município é muito grande, o que está se fazendo. Mas, quando a gente vai se debruçar essa peça orçamentária, a gente acaba... Desculpe interromper, secretário, mas a gente precisa de pouco silêncio, né? Para que o secretário continue usando a palavra e para que a gente possa ouvir. Obrigado, presidente. Então a gente acaba encontrando nos detalhamentos, a gente começa a ver, tá certo, que não se tem muita mobilidade. O que se tem, tá certo? Porque a máquina pública, esse orçamento, a máquina pública, ela é muito pesada. Então a gente vai ver, onde a gente não tem como discutir dentro desse orçamento, muita mobilidade, é a questão do custeio. O custeio tem que existir. Né? A gente tem pessoal, a gente tem água, tem energia, tem combustível, para que a máquina funcione. Então, essas despesas, que elas são fixas, mas os valores não são fixos, que há variações nesses custos, tá certo? Então, a gente começa quando a gente começa a separar, é como eu tenho dito também aqui, presidente, a questão do salário da gente. A gente chega e vê qual é o teu salário. Então, o teu salário é X. Ganha bem, mas é bonitinho. Imposto de renda, quando tem INSS, quando a gente vai ver, tem que pagar água, tem que pagar a luz, a prestação da casa. Então, o que a gente fica para a gente ir para o cinema, para a gente ir almoçar fora, às vezes não dá. Então, essa é a grande questionamento dos administradores. É o grande desafio de qualquer gestor. Tá certo? É exatamente equacionar essas dificuldades. Porque a necessidade de um município, da população do município, ela cresce numa escala cada vez maior. Enquanto as receitas, elas variam numa escala cada vez menor. Então, essa variação de receita é aí como é que vai fechar a conta. A gente tem no município, tá certo? Uma ansiedade muito grande da população. Então, quando a gente chega aqui, eu já escutei aqui por várias vezes, principalmente quando a gente está discutindo as peças orçamentárias. Certo? Então, o orçamento nunca foi, nem será. Nunca foi, nem será. Agora,
se cada um dos senhores aqui, tá certo? Se eu der uma determinada quantia para fazer uma compra, cada um vai comprar da sua maneira. Então, aqui expressa esse orçamento, como o PPA expressou, e aqui, como eu disse, a raiz, a base disso aqui vem do PPA, ele nasce da ansiedade, da leitura que a administração faz dos anseios públicos. Tá certo? E tem o aval desta casa. Então, essa é a nossa realidade. Tá certo? Então, aqui, ele passa também com correções, tá certo? Porque aqui é exatamente como eu vou gastar. Certo? Onde é que a gente vai ter mobilidade aqui? É no investimento. O investimento aqui, isso em qualquer orçamento, certo? A gente não nomina, até porque, para não engessar, se chama que já é muito engessado, como eu disse, tem muitas regras. Eu tenho que gastar X em saúde e educação da Receita. Certo? Nós estamos gastando hoje, dentro desse orçamento, cumprindo os preceitos constitucionais, 23% em saúde, em educação, deixa eu só ver aqui os percentuais. A gente está cumprindo, a gente cumpre legalmente o que nos manda a Constituição. Então veja que a gente tem as amarras constitucionais para ser cumpridas, e a gente tem cumprido com isso. E essas amarras faz com que a gente não tenha tanta mobilidade. Então, quando eu digo lá que eu tenho para investimento, então essa é a discussão. Quando eu digo que eu tenho X dentro do orçamento, doutor Antônio, para ser gasto, aí é que eu estou dizendo, se eu disse feira aqui, se eu der certo? Então, a maneira, eu não posso colocar no orçamento que eu vou calçar a rua A ou rua B. Nenhum orçamento público ele determina isso dentro do orçamento. Então, eu tenho uma rúbrica que se chama obras de pavimentação, que está lá no PPA, mas ela não está detalhada nominalmente. Então, essa é a mobilidade. Então, com um orçamento de 250 milhões, a gente tem mobilidade de direcionar, digamos assim, certo? De melhorar a forma de estar expressa aqui, tá certo? Esse dinheiro, porque eu vou mexer com você como? Eu como mexer com você? Então, o investimento, aí sim, o investimento ele está aberto, e aí é que é a discussão, aqui tem muito papel, né? Isso aqui é o orçamento, é exatamente o detalhamento. É aqui onde está cada centavo, tá certo? Demonstrado, cada centavo da previsão orçamentária. E, vereador Zeca, que não é uma peça fictícia, logo, depois ele depende do financeiro. Aqui é o orçamento, mas tem que ter uma forma. Eu estou prevendo dentro desse orçamento, nós estamos prevendo dentro desse orçamento uma receita. Eu estou dizendo que a prefeitura, aqui está dizendo aqui no orçamento que a prefeitura vai arrecadar, por exemplo, 10 milhões de IPTU. Eu posso garantir isso? Posso. Então, se somente se vier os 20 milhões, os 10 milhões de arrecadação, eu vou executar. Se não, eu posso executar. Então, eu tenho orçamento e não tenho financeiro. Essa é a equação que tem envolvido os anseios e as dificuldades da administração pública. Esse é o grande desafio. Tá certo? É você fazer, tá certo? Essa equação funcionar atendendo esses anseios. Então, aqui a gente tem o orçamento com todos os detalhamentos, tá certo? Eu já deixei, presidente, aí um CD, tá certo? Onde fica à disposição aí, tá certo? Em saúde a gente está aplicando 23,33 em saúde e 27,37. Quer dizer, são as duas áreas, se a gente for olhar no orçamento, tá certo? Saúde e educação estão contempladas, tá certo? Como prioritárias. Tá, essas duas que são as principais, no nosso entender, tá certo? Que tem maior necessidade, tá certo? Tendo a infraestrutura
receita, como também a terceira em termos de custo, né, de disposição de recursos, né, tem a saúde, a educação com 61 milhões, 566,67, aí a saúde com 58 e a infraestrutura com 20 milhões. Aí você chega também dentro da infraestrutura, que é a questão, como eu disse, que a gente tem a certa mobilidade de discussão aqui, se pavimenta ou não pavimenta a rua, que essa é a discussão, certo? A gente está prevendo aqui para gastar com pavimento, digamos, 5 milhões, e aí essa casa pode entender que não, que vamos construir algo mais interessante e não fazer 5 milhões de calçamento. Então essa é a discussão mais pontual do orçamento, tá certo? Porque quando a gente, como eu disse, a gente vê a infraestrutura aqui com 20 milhões, mas aí a gente tem 20 milhões, a gente tem o custeio, que é em torno de 7 milhões, né? Tem 7 milhões, já fica 13, ficam 13. Quando a gente vai, o custeio da iluminação pública é em torno de 3 milhões, já fica 10, aí 10 para recuperar a escola, para construir o pavimento. Veja que a coisa começa a afunilar, tá? Então, essa é a noção, tá certo? Uma explanação ampla, tá certo? Um pouco resumida, mas que dá uma amplitude e uma noção do que é, presidente, do que é que nós estamos apresentando aqui hoje. Eu, como sempre estive, tá certo? Eu vou continuar estando, certo? À disposição dos senhores, tá certo? Para as discussões necessárias e para a gente poder melhorar, tá certo, esta peça orçamentária. Muito obrigado. A Câmara agradece toda a explanação feita pelo secretário José Wilson. Mais uma vez eu saúdo este novo secretário. Eu faculto a palavra aos vereadores para que possa ter algumas dúvidas ou fazer algum esclarecimento. Algum vereador inscrito? Sim. Vereadora Edna. Então, boa tarde a todos. Em nome da nossa presidente, vereadora Danaia, cumprimento os demais colegas vereadores, cumprimento também o secretário Zé Wilson. Zé Wilson, eu tenho uma dúvida em relação a 2020, em relação aos gastos previstos em 2019 e devido à pandemia, os recursos que foram previstos em relação a pessoal, que a maioria foram demitidos. E gostaria de saber se houve algum direcionamento em relação aos recursos ou tem alguma previsão para que esse recurso seja realmente aproveitado em 2021. Eu vou dar aqui um exemplo. Nós tivemos apenas 25% das aulas presenciais. E devido à pandemia, ficou 75% a ser realizado. Que com certeza, para 2021, essas despesas serão redobradas. Em relação, eu estou falando, à educação. Nós sabemos que, da mesma forma, existe na Secretaria de Saúde. E, como se trata de um recurso que foi previsto em 2019, como esses recursos, que com certeza foi saldo positivo,
estão sendo administradas. Eu gostaria, se você tiver... Eu sei que eu já estive numa outra situação, numa secretaria igual à sua, e sei que não é fácil a questão da administração, e com certeza pode ter havido algum remanejamento. Então, isso é uma dúvida que existe, e eu gostaria de aproveitar esse momento, se você há condição de responder em relação à demissão maciça de pessoal em relação a 2020, devido à pandemia. Vereadora, eu não teria essa resposta por dois motivos, tá certo? Dois motivos que eu quero mostrar são técnicos. Certo? Primeiro, eu não posso afirmar esse superávit, porque, como eu disse ainda há pouco, a gente depende de receita. No final do ano, que dá o balanço, que a gente vê, tá certo? E a questão do remanejamento, tá certo? Com o caso de pessoal, de custeio, que é importante, tá certo? O que ocorre? Se não chegar o dinheiro, digamos, não der para o custeio que estava planejado, tá certo? Aí a gente remaneja, deixa de fazer uma obra, deixa de fazer qualquer coisa para balancear. Isso aí, tecnicamente. Certo? Então, eu não posso afirmar tecnicamente se houve esse superávit. Tá? E o segundo ponto, tá certo? A minha secretaria, ela faz o planejamento. Verdade. Tá? Ela não faz, ela não tem ela não é, tá certo, controladora, digamos assim, dos gastos. O acompanhamento, a gestão financeira do orçamento é dentro da Secretaria de Administração e Finanças. Tá? Então, quem poderia dizer qualquer coisa com relação a isto, tá certo, seria o secretário de Administração e Finanças, porque é ele quem é o condutor, tá certo, do financeiro. Como eu expliquei ainda há pouco, tá certo, eu tenho aqui em mãos o orçamentário. Tá? E não pode ter o financeiro sem orçamentário nenhum pelo outro, eles se complementam, tá certo? Então, a parte orçamentária, certo? Quando a gente vai dizer, eu vou pagar uma despesa, muitas vezes a despesa ainda não tem nem orçamento ou nem financeiro, ou ela tem orçamento, mas não tem financeiro, tá? Então, o que nós estamos discutindo aqui, e o que eu tenho acompanhado ao longo desse tempo que estou aqui, tá certo? É o orçamentário. O financeiro, a gente só vê no balanço. No final, em abril do ano seguinte, que se fecha o balanço, aí a gente tem esse confronto da realidade do que foi realmente previsto e gasto em cada dotação orçamentária. Tá? Obrigado. Agora eu teria uma segunda pergunta, só para complementar. Qual foi o valor total previsto para 2021 em relação à Guarda Municipal? Olha, a Guarda Municipal, ela ainda não existe. Certo. Então eu não tenho dotação específica para ela. Eu não posso direcionar, tá certo? Para 2021, não há uma previsão, tá certo? Desse custeio. Seria o custeio, né? Eu teria o investimento primeiro pelo seguinte, não está previsto, tá certo? Ainda a formatação dessa... Né? Porque desse recurso, tá certo? Porque como é que funciona? Por exemplo, quando eu vou construir uma escola, eu tenho um investimento que é as obras físicas. Então eu tenho um investimento. Então eu tenho que prever, isso vem lá do PPA, né? Esse planejamento vem lá do PPA. Quando eu digo no PPA, exatamente porque eu tenho a despesa de investimento, que é construir a escola, aí vou ter o custeio, que esse custeio para manter essa escola, ele vai se perpetuar enquanto a escola existir. Então, aí eu tenho essa previsão. Tá certo? É a mesma coisa, o que eu quero dizer, é de uma secretaria que eu tenho aqui, quando eu digo, tá certo? Quando eu digo que a administração, o custeio da Secretaria de Administração, tá certo? Ela é X, esse custeio, aí está todas essas despesas dentro, tá certo? O que se pode fazer, tá certo? Aí eu estou falando dentro de uma modificação, digamos, que a próxima gestão, tá certo? Ao assumir em 2021, certo? Entenda que precisa, tá certo, de montar uma guarda municipal,
ou criar algo semelhante. Tá? Então ela vai trazer aqui para esta casa esse projeto de lei, essa alteração, Sim. e aí criando as dotações. Tá certo? Que essas dotações podem rever o orçamento, isso não tem impedimento nenhum, isso é legal, não tem nada, tá certo? Criar essa secretaria e aí vai ratear essa despesa. Eu vou tirar, digamos, eu tenho, digamos, carro comissionado, por exemplo, na secretaria X, que eu não vou mais ter. Eu vou trazer para cá. Então eu vou deslocar e aí se faz esta composição dentro do próprio orçamento. Ou eu posso aumentar o orçamento desde que eu tenha fonte que venha a aumentar, digamos. O Ministério da Justiça está incentivando a criação de guarda municipal e está disponibilizando 1 milhão. E o município de Macaíba foi contemplado de 1 milhão. Mas eu não tenho dotação. E aí? Não vou perder esse 1 milhão? Não. O prefeito vai mandar para aqui, para esta casa, a abertura de um crédito especial para agregar dentro do novo orçamento, ou do orçamento já aprovado aqui, 1 milhão com essa dotação que vai ser dita lá. Sim. Não tem impedimento nenhum. Tudo bem, porque esta casa aprovou, por unanimidade, né, a criação da guarda. Aí essa realmente era uma dúvida que eu tinha e gostaria aqui de tirar na frente de todos. Se realmente poderia já fazer ou só depois da sua criação. Só depois da sua criação. Então, muito obrigado pela dúvida. Como eu disse, eu não posso, quando eu tenho no PPA, só para ficar mais claro, tá certo? Quando eu tenho no PPA e no próprio orçamento aqui, quando eu digo que vou construir uma escola, eu tenho a previsão da escola, se ela construir, mas eu não posso dizer que vou gastar com o professor daquela escola. Ela não existe. Tá? Esse custeio ele vai ser planejado dentro durante o ano de 2021. Exatamente, tá certo? Mas nada impede, tá certo? Dessa peça que nós estamos apresentando aqui e sair daqui aprovada, nada impede que a próxima gestão, tá certo? Mande para cá uma lei, um projeto de lei, tá certo? Modificando em parte. Tá certo? A gente não pode, na próxima gestão, ficar sem orçamento. Sim. Certo? Agora, lembrando, tá certo? Que para efeito de obras, tudo tem que estar ainda com o PPA que está vigente até 2021. Ou alterar também o PPA. Mas nada disso é impossível. Tá? Nada disso é impossível. Tudo isso aí Pronto, era uma dúvida que eu tinha, realmente, graças a Deus, foi tirada aqui. E esperamos que hoje realmente a gente encaminhe, né, todas as... É importante a aprovação, até porque toda a administração vai ser baseada exatamente nesta proposta. Então, muito obrigado pelas explicações, porque a gente escuta muito, ouvir dizer que pode, outro que não pode, e realmente, devido ao tempo... que eu estive nessa parte há 12 anos, tudo muda. Então, assim, graças a Deus foi bem respondido, eu lhe agradeço e lhe parabenizo pela capacidade que você tem de resposta e de conhecimento da pasta. Muito obrigado. Muito obrigado. Continua facultada a palavra aos vereadores. Vereador Zeca. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, meu grande amigo e secretário Zé Wilson, um dos maiores dançarinos do estado do Rio Grande do Norte. Depois que eu vi esse homem dançando lá no Mandacaru, não foi? De lá para cá, a história desse homem ficou mais brilhante. Mas eu queria também parabenizá-lo pela sua capacidade nesta área. Infelizmente, Vossa Excelência está no local que não deveria estar. Mas é assim mesmo, na vida política é assim. Mas eu queria tirar uma dúvida com o nosso amigo, Zé Wilson. Se falaram muito no início do Covid, que a prefeitura tem recebido milhões para gastar na prevenção do Covid. E não foi isso bem que nós presenciamos. Aí eu fazia outra colocação. Com a economia
que se ouve com as paralisações das aulas, que vem a questão das merendas, deixar de comprar, houve uma economia. Então foi como se fosse uma balança. Houve uma grande economia e veio também orçamento do dinheiro federal para se gastar com o Covid. A minha pergunta aí, essa economia das escolas, por ter parado, e mais essa vinda de recursos federais, e o que impactaria na questão desse orçamento, nessa questão dessa máquina que você está dizendo aí, está desenrolando, que tem que ter dinheiro, tem que ter orçamento. Isso impactaria alguma coisa de melhor, de ruim para a questão dessa LDO de 2020, 2021? É a minha pergunta. Eu volto a afirmar, Zeca, a questão dessa economia, tá certo? O que é que a gente pode chamar de economia com relação à merenda, tá certo? Como eu disse, eu não faço gestão financeira do orçamento, né? Eu faço o planejamento. Mas eu militei por algumas secretarias ao longo dessa minha vida no serviço público, e aí a gente começa a ver e a entender, tá certo? Quando a gente diz economia dentro da merenda escolar, eu fico, é uma questão minha pessoal, tá certo? Com o pé atrás quando eu falo em economia. Por que eu digo isso? Porque o recurso que vem para a merenda escolar, ele é muito pequeno. Mas ele é pequeno, mas vem. E eu estava comprando o biscoito creme crack e agora não estou comprando, então eu estou economizando. Isso é um fato. Certo? O que eu quero dizer é que não são grandes economias, porque eu deixei de... O que aconteceu? Como eu disse, há uma expectativa, a peça orçamentária é uma expectativa financeira, né? A contabilidade, ela é uma balança que tem que se equilibrar. Eu tenho receita e despesa que tem que ser zero, né? E aí ela vai fazendo esse movimento, tentando sempre o equilíbrio, né? Então, esse dinheiro, tá certo? Ajuda. Tá certo? Digamos que eu, município, né? Quando eu falo eu, não sou eu, é o Wilson, né? Mas eu tinha uma despesa, digamos, de recurso próprio na UPA, por exemplo, né? Isso, a gente está aqui falando em suposições, de recursos próprios de 1 milhão. Quando o governo federal liberou dinheiros para esse enfrentamento à Covid-19, então eu deixei de, digamos, se ele mandou 500 mil, eu deixei de aportar 500 mil. Você está entendendo o que eu estou dizendo, não está? Então, mas o dinheiro foi gasto, tá certo? Mas aí, voltando à saúde, que também volto a dizer, tá certo, que eu não faço essa gestão financeira, principalmente de saúde, tá certo? Mas eu estou aqui analisando economicamente. Você tem o seguinte, quando você tem dentro da saúde, tá certo? E ao longo desse enfrentamento, no exemplo que eu dei de UPA, eu tinha uma despesa de UPA de 1 milhão, tá certo? Essa despesa passou para 2. Então, onde é que está a economia? É preciso que a gente sente, como eu estou dizendo. Se a gente se debruçar aqui no orçamento, tá certo? Está tudo detalhado aqui, onde está cada centavo. Então, a gente ouve muito falar, tá certo? A Secretaria de Saúde, tá certo? Ela teve, dentro dessa gestão de recursos, uma certa dificuldade que não foi intrínseca do município de Macaíba. Foi do Brasil e do mundo, certo? A Secretaria de Saúde tinha lá no orçamento, e tinha lá um contrato, um fornecedor B, de uma xícara para os pacientes, digamos. Essa xícara está lá contratada por 30 centavos. A demanda aumentou e o fornecedor chegou e disse, não,
Eu não entrego mais 30 centavos, não. Entrego agora por R$2. Olha aí o custo disso aí. Onde é que está a economia? Em determinados casos de saúde, foi sentado, chamado médico, peraí, sem a xícara o paciente vai morrer? Não, então não compra a xícara. Mas o lápis, se eu não comprar, ele morre. Então eu vou ter que comprar o... Para onde foi a economia? Então é preciso se ver essa questão, tá certo? Essa questão ela é uma equação que ela não dá para a gente ter assim essa posição formada disso ou daquilo. Se ouve muito falar. E outros casos, que aí tem recurso ainda, isso aí é verdade, tem algum recurso, porque o governo chegou e disse, eu estou mandando dinheiro, estou mandando 1 milhão para a UPA, mas ele só pode gastar com xícara, como eu estava dando o exemplo aqui. As xícaras a gente não encontrou no mercado para comprar. E eu não posso comprar o pires. Tenho que comprar a xícara, com dinheiro carimbados. E aí está lá o recurso. Porque o fornecedor disse que não entrega. Nem entrega se ele está dizendo que era 50 centavos e é R$2, e eu não quero. E nem entrega, mesmo com R$2, ele está dizendo que só entrega lá em 2000 não sei quanto, porque a demanda é grande. Está entendendo? Há realmente, tá certo? Aí eu não posso dizer como vai ser, como é que fica esse dinheiro, se vai ser devolvido, se o governo federal vai abrir para que se compre outra coisa dentro da área de saúde, né? Ou a coisa se estabilize a ponto da mesma xícara, eu voltar a comprar a xícara que ele disse que eu não podia comprar, que agora chegou nos preços normais, tá certo? E aí eu vou deixar, como eu disse, que estava gastando 2 milhões com a UPA, com esse aporte, eu vou gastar menos. Como é que fica o nosso orçamento aqui, que é a pergunta que você fez? Se realmente tudo isso que eu estou imaginando aqui aconteça, tá certo? Então, o que eu tinha previsto aqui de custeio da UPA de 2 milhões, se eu já tinha 500 mil, eu só vou gastar 1.500. Então, esses 500 mil, faço o quê? Aí a gente tem investimentos. E essa é a dinâmica do casamento financeiro, do financeiro com o orçamentário. Ao longo da caminhada, é esse jogo que a gente tenta, como eu disse, equacionar ao longo do tempo. Tá certo? Agora, quem diz isto contabilmente muito bem representado é o balanço, que é exatamente, o nome já diz, balança, é uma balança, vem de balança, né? Que aí vai dizer quanto realmente foi gasto com A, quanto foi gasto com B, e qual foi se houve superato, ou aí sim, pode-se dizer, houve superato ou não houve superato, mas quando apurar o balanço. Isso, tanto na vida pública, como na sociedade empresarial, qualquer atividade empresarial. Presidente, só mais uma pergunta. O senhor teria um valor estimado, quanto foi economizado com merenda escolar? Não. E pessoal? Não. O gasto com pessoal, é o que eu digo, o gasto com pessoal era um gasto, se a gente for ver, tá certo? Volto a dizer o que é economia, tá certo? Eu não sou a pessoa indicada para estar, como eu disse, que eu não trato do financeiro, tá? Estou dando as informações aqui no âmbito técnico, tá certo? Mas na praticidade eu não posso afirmar nada aqui, tá certo? Mas você vê com relação ao pessoal, tá certo? O pessoal que foi demitido, teoricamente, é aquele pessoal que era contratado, um extra, né? Professor, eu tive lá na Secretaria de Educação há algum tempo, né? É aquelas cargas salárias complementares, que o quadro não suporta e a gente não tem como admitir de imediato. Então é feita uma seleção, seletivo, não é isso? Eu acho que a demissão que fala é essa. Esses professores que estavam pré-contratados e foram demitidos.
certo? Mas aí você vê o seguinte, ao longo desses anos não é, deste ano, certo? Eu acho que a professora Edna é da educação, tem mais alguém aqui da educação, né, que acompanha, certo? Quando a gente ainda tem, né, o Fundeb, né, o Fundo da Educação Básica. Ele era composto, teoricamente, por duas funções. A lei diz, do Fundeb, ela é muito clara, tá certo? Ela obriga, digamos assim, uma leitura mais, que 60% desse recurso seja gasto com professores ativos, 60%, certo? É tanto que a professora Edna, acho que lembra aí, embora estar afastada, que quando eu cheguei na educação, eu fiz uma modificação lá que era o que a gente mais deu, 40-60. Não existe 40-60, nunca existiu, mas botaram na cabeça de muitos gestores que a conta era essa, 60-40. Mas nunca existiu isso. Eu me debrucei com muita modéstia e fui ler a lei, fui estudar a lei. Nunca existiu isso. É tanto que tinham contas separadas, duas contas. Na Prefeitura de Macaíba eu acabei com uma conta. Uma conta única. É tanto que o próprio Ministério da Educação, ele só abre uma conta. A outra conta era do município. E fazia, o que fazia isso? O financeiro fazia. Isso não era Macaíba, não. Outros municípios devem fazer, não sei. Sei que aqui, com muita modéstia, eu acabei com isso, enquanto fui secretário de Administração e Finanças. Tá certo? Então, o que acontecia? O dinheiro caía na conta 100%. O FNDE passava 100%. Então, o secretário da Administração, né, hoje a Educação já caminha só, hoje seria o secretário de Educação, certo? Mas antigamente era gestão única. Então, ele pegava 60% e transferia para outra conta. Não era assim? Isso todos os municípios, não sei se continuam fazendo. Aqui a gente inclusive o Estado também. Tá vendo? Então, havia essa leitura, e com muita modéstia, em 2012, 2011, enquanto eu estive secretário de Educação, eu acabei com isso, de Administração e Finanças. Porque isso não existe. A lei diz que obriga. Agora, somente se tiver saldo, aí até 40% você pode gastar. Certo? Aí o que se fazia? Todo o investimento da educação era custeado com os 40% do Fundeb. E quando não dava para pagar a folha, a gente complementava. Isso não existe. Então, veja bem, por que eu estou dando esse esclarecimento? Para mostrar, em caso de economia, aí qual é a realidade que nós temos hoje, eu estou falando de Macaíba, não falo de outro município, que os 100%, certo? Os 100% do repasse para custear a educação não é suficiente. O professor ganha mal, eu concordo plenamente, devia ganhar melhor. Concordo plenamente, não estou discutindo isso, se ganha bem ou se ganha mal. O que eu estou dizendo é que os recursos que o governo federal repassa através do Fundeb para custear ou ajudar no custeio da educação é igual ao que eu disse da merenda. Não dá. E o município tem complementado. Tá certo? Então, quando eu saio desses professores que eu digo, que você falou, essa economia, eu deixei de gastar. Não entrou dinheiro. Eu deixei de gastar. Eu repassava, digamos, para a conta dos professores, além da complementação do Fundeb, eu ainda passava, digamos, 100 mil para complementar os professores. Eu deixei de passar. Os 100 mil. Porque eu não tenho mais esses professores complementares. Aí eu vou ter o quê? Esses 100 mil que eu estava tirando, muitas vezes de obra, deixando de fazer uma obra, deixando de fazer um investimento, estava passando para os professores. Estava passando para a saúde. Então, no modelo do Fundeb, isso tem provocado brigas, briga que eu digo salutar no Congresso, certo? Na questão da municipalidade, é que o governo federal descentralizou e deu muita responsabilidade. Agora, já eu acho que ainda no governo Michel Temer, tá certo? Se eu não me engano,
ele tentou, eu acho que já tem uma lei já proibindo isso. Né? O governo federal tem as obrigações que são do governo federal. Se ele repassar essa obrigação para o município, primeiro ele tem que custear direto. Não pode jogar a obrigação. Então você tem o exemplo muito claro disso aí, você tem dos postos de saúde. O governo chega e diz, eu estou custeando a saúde da família, distribuindo postos de saúde aí, e custeando os municípios na saúde da família. Aí você vai sentar para ver as estratégicas de saúde, o que se repassa para uma unidade básica dessa, tá certo? Digamos, por exemplo, não tem esse valor agora, ele repassa 10 mil reais, por exemplo, para a equipe, onde eu tenho um médico que ganha 10 mil reais. E aí? Aí como é que fica? Então, a prefeitura, pela necessidade, que tem que ter, mas tem que custear. E onde sai esse dinheiro? De menos investimento. Que eu estou custeando. Então, na hora, como eu disse, na hora o governo chega e diz, não, mas agora eu vou custear. Quanto é que custa uma unidade básica, a equipe da unidade básica custa 30 mil, eu vou passar 30. Então, eu vou sobrar dentro do orçamento 20 mil reais para mim fazer investimento. Essa é a conta. Não tem segredo. Em miúdos, essa é a conta. Então, toda essa economia, eu tenho sempre, tá certo? Com muita modéstia. Não estou dando os números, tá certo? Mas eu digo com muita modéstia, certo? É uma coisa que eu tenho me dedicado muito, tá certo? É a economia de custo. Certo? Eu venho da iniciativa privada, tá certo? Onde, na iniciativa privada, diferente do público, onde o público, o lucro é social, de onde eu vim, o lucro era financeiro. Mas todas as ações, ela tem que ter este lucro. A gente não pode investir um centavo público, tá certo? Para não ver esse retorno, tá certo? Como eu disse, social. Se não tiver esse retorno social, é a mesma coisa de eu estar com uma empresa e não estar tendo lucro. Porque a razão do serviço público é exatamente esse, de atender a sociedade. Mas se isso não está acontecendo, então não tem sentido. Então todo gasto, ele tem que ter esta preocupação. Na iniciativa privada, de onde eu vim, é esse de dar lucro, porque se não der lucro, não tem sentido, fecha a empresa. Tá certo? E se a prefeitura, o gestor, não se preocupar em bem gastar para ter esse lucro social, não tem sentido. Respondi, amigo? Mais alguma? Posso fechar com a última pergunta? Eu peço a colaboração do vereador Zeca, né? Eu sei que suas perguntas estão sendo respondidas à altura. Eu acredito que ainda tem vereadores que queiram falar, Zeca, e o horário já está bem estendido, né? Então, quero agradecer. Mas eu peço realmente que a gente tenha atenção, né? Eu estou aqui fazendo outro trabalho, mas muito atento, porque a gente está realizando a primeira audiência pública de um projeto de lei que estima a receita, né, para as despesas de 2021, né? E a gente tem um ano novo, né, uma administração nova, uma gestão nova, né? Secretários como Zé Wilson, que sempre está nesta casa fazendo suas explanações, que eu acredito que com a mudança de gestão virão secretários novos também, né? Então, assim, realmente essa atenção dos vereadores, da população, é bastante importante nesse momento, né? A primeira audiência, a gente vai ter a segunda, mas eu peço ao vereador Zeca sua compreensão para que a gente seja objetivo nos nossos esclarecimentos. Estamos tratando da LOA, né? Da Lei Orçamentária Anual, que estima nossas despesas de 2021. Então, os assuntos têm que ser realmente voltados para essa peça, para esses esclarecimentos. Tá bom?
E anote aí que a gente vai ter uma segunda sessão de audiência pública e o senhor, Vossa Excelência, faz os esclarecimentos, né? Lembrando que a peça está aqui desde o dia 28 de setembro, que a gente pode apresentar nossas emendas e dar continuidade a esse projeto. Continua facultado aos vereadores. Eu quero saudar aqui no início, quando a gente fez a abertura, não estava aqui presente, mas chegou logo em seguida o vereador Netinho França, né, desfrutando aí dos seus últimos dias de mandato como vereador, vice-prefeito eleito, o vereador Silvan também vai descansar um pouquinho, né, com o seu filho aí novo e disposto, Tafarel eleito, o vereador Jefferson. Eu vou deixar para parabenizar no início da sessão ordinária, porque como eu não parabenizei os outros, dei abertura logo à audiência pública para a gente ganhar tempo, mas eu estou saudando os que chegaram depois que a gente deu início. Denilson, eu acho que estava na secretaria, saúdo também, e o nosso vereador ainda, vereador Emílio Júnior, está na casa, né? Quero saudá-lo também. Então, nesta primeira sessão de audiência pública sobre a LOA, estão os 15 vereadores presentes. Isso é muito importante porque a gente está tratando de uma receita que fixa as despesas para 2021. Algum vereador inscrito? Não tendo assim, passa para a participação popular. Se não tiver, a gente faz os esclarecimentos finais. Daniel está inscrito. Peço também, como assim pedimos aos vereadores, que seja objetiva a lei de orçamentária anual. E o senhor tem até 3 minutos, como diz o regimento. Olá, oi. Bom dia a todos. Bom dia, gente. Quero agradecer a oportunidade, através da presidente da Câmara, da DAIA, saudar todos os vereadores. Não é mais um momento político, né? E, na verdade, eu nem entendo muito sobre esse negócio de LOA, porque eu ouvi muito foi L. Acho que vocês sabem o significado de L, né? Mas pelo que eu entendo um pouco, é que esse planejamento ele é feito anual. Não é isso? Todo ano é feito o planejamento para o que vai ser gasto no próximo ano, na saúde, educação, né, na infraestrutura. E isso me fez... Daniel, licença, assim como eu pedi no início da fala do secretário, eu peço também para que a gente possa ouvir, Daniel vai ser muito objetivo a sua pergunta, isso, mas que a gente possa fazer silêncio para ouvi-lo. Pode continuar, Daniel. Desejar a todos mais uma vez um bom dia, agradecer a oportunidade através da presidente da DAIA. E estava falando que eu não entendo muito sobre a questão do planejamento anual, a LOA, né? E o que eu vejo aqui é que é muita justificativa para muitas coisas. Enfim, uma coisa eu sei, todo ano é feito esse planejamento para o que vai ser gasto no próximo ano. Mas aí eu me pergunto, onde é que está o dinheiro do planejamento da obra da Lagoa das Pedras, né, da Vila Olímpica, né, da Praça da Juventude? Mas uma coisa que eu sei também é que aqui deveria estar não só o secretário de Planejamento, era para estar o secretário de Finanças, já que ele não sabe nada sobre o dinheiro onde é que está. Então eu acho que da próxima vez, né, o secretário de Finanças deveria possa ser convocado, deve ser convocado na verdade, para ajudar a ter o raciocínio, porque ele não entende, ele só planeja. Então se eu for perguntar aqui sobre o dinheiro daquilo, né, onde é que está o dinheiro disso, ele não vai saber me responder, né? Então eu já vejo uma falha nessa LOA, né? Nesse planejamento anual, onde deveria estar aqui o secretário de administração. E no mais, irmãos, só espero, eu quero dizer aqui para todos os vereadores dessa casa, eu não tenho nada contra ninguém aqui. Pessoal
contra vocês eu não tenho nada. O que eu quero e desejo é que a minha cidade, né, ela daqui para frente possa ser uma cidade justa e que os vereadores, que essa casa realmente governe para o povo. Ou seja, ajude o prefeito que foi eleito a governar para o povo. Porque vocês são daqui, vocês vieram do povo para poder assim ajudar o povo. Então, todo esse planejamento que está sendo dito aqui, essa onda orçamentária, do que vai ser gasto, do que não vai ser gasto, para mim isso aí é só balela, porque, escute só, eu escutei atentamente o secretário, não vou nem fazer pergunta para ele. Mas o que me chamou a atenção, ele deu uma explicação aqui de que às vezes é preciso tirar o dinheiro de uma obra para botar na educação. Eu acho que isso está errado. Eu acho que isso está errado. Porque o dinheiro que vem para construir uma obra é para obra. Educação é educação. Mas quando se incha uma prefeitura, quando se tem compromisso demais, não com o povo, mas com as pessoas, né? Aí, meu amigo, vai faltar dinheiro de tudo que é canto. Vai tirar de um, vai tirar de outro, vai tirar, e depois aí você vai ver, vai faltar. Vai acabar faltando. Agradeço a oportunidade. Muitas pessoas disseram que eu tinha tudo para ser um vereador eleito e ia sentar numa cadeira dessa. Mas, irmãos, isso não vai me desmotivar a continuar a minha caminhada e ser a pessoa que eu sou. Espero que hoje vocês entendam que eu não tenho nada contra vocês, mas eu vou estar sempre brincando e lutando para que o povo dessa cidade seja respeitado e que realmente tenha assim um governo justo e que vocês possam ajudar a nova administração. Tá certo? Boa tarde ao jovem Daniel, a participação. Fica aí a sugestão, né, secretário? Realmente algumas perguntas não foram respondidas. Então, como nós teremos a segunda audiência, a gente pode ter, fica feito esse convite, né, ao secretário de Finanças. Como o Daniel bem disse, não fez nenhuma pergunta, fez algumas observações. Eu passo a palavra para o secretário José Wilson, para que ele faça suas considerações finais. E, seguindo assim, a gente dará por encerrada essa primeira audiência pública. Ok, presidente. Me permita discordar, tá certo, da convocação do secretário de Administração e Finanças, pelo seguinte fato: nós estamos discutindo aqui uma peça orçamentária, orçamento, a gente não está discutindo financeiro, certo? Eu acho desnecessário, essa é a minha opinião, certo? Eu acho que a discussão aqui, tá certo, é a peça orçamentária, tá certo? A peça orçamentária, os gastos e o financeiro, tá certo? Eles vão nascer a partir daqui, tá certo? O que o secretário de Administração e Finanças podia vir aqui, tá certo? Em outra audiência, tá certo? Explicar o balanço. Por que gastou mais aqui, por que gastou menos aqui, tá certo? Dessa execução financeira. A execução financeira, permita discordar, a execução financeira, ela não está em discussão, certo? O que estamos discutindo aqui é simplesmente o orçamento, certo? Essa execução financeira, eu acho que, se necessário for, tá? Eu não tenho discordância, se chamar Valdério vem, sem problema nenhum. Agora, eu acho que não cabe, dentro dessa discussão, tá certo, do orçamento, a execução financeira. A execução financeira é em outro momento, tá certo? Diferente desse. Essa é a minha opinião. Mas os senhores fiquem à vontade, tá certo? Mas eu entendo que não dá para misturar, tá certo? As duas coisas. As duas coisas, elas têm que ser discutidas separadamente, tá certo? Uma coisa é o financeiro e outra é o orçamento. Eles se complementam, mas nas discussões aqui eu acho que não mais. Quero agradecer, tá certo, a paciência, tá certo? Espero, tá certo, que tenha contribuído, tá certo? Tenha esclarecido os pontos voltados, como eu disse, ao orçamento, certo? Que é aqui, é isso que nós estamos discutindo aqui, e é isso que eu me dispus a discutir o orçamento, tá? Mas estou à disposição, tá certo, para a próxima audiência, e me coloco desde já à disposição lá para qualquer outro esclarecimento, como sempre coloquei, certo? A minha secretaria está lá para a gente discutir as emendas, como dar andamento, dar prosseguimento a essas emendas, tá certo? Lá a gente está à disposição. Então, muito obrigado. A Câmara Municipal de Macaíba agradece mais uma vez a sua presença, secretário.
E declaramos encerrada essa primeira audiência pública sobre a LOA. Fica o convite para na próxima terça-feira, dia 1º de dezembro, às 11h30, a gente realizar a segunda audiência pública. Muito obrigada. Boa tarde. Declaramos encerrada a audiência pública.